o Padre Marcos Chagas e seja bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E na liturgia da sua igreja, para este final de semana, para esse 12º domingo do tempo comum, nós temos o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33. E nesse evangelho, Jesus nos convida a acolher a luz da sua revelação. Ele começa o seu evangelho nos convidando a superar o medo. A palavra que nós escutamos é: não tenhais medo dos homens. Não podemos nos relacionar com as pessoas de uma forma positiva, construtiva, quando estamos sempre reagindo através dos mecanismos de defesa, onde o medo pode paralisar, bloquear, inibir. O cristão deve ter medo do único mal, o pecado, e tudo quanto esfria ou inibe o relacionamento com Deus, como também a vivência de sua santa vontade. E para afirmar e defender a sua fé, muitos cristãos autênticos pagaram com martírio de sangue. Outros pagaram com martírio branco do seu testemunho, vencendo-se a si mesmos, penitenciando-se dos seus pecados, vivendo aquela renúncia corajosa para serem livres e desta forma poderem amar a Deus, ao próximo, viver o projeto de amor de Deus de uma maneira cada vez mais gratuita, generosa, oblativa na oferta da sua vida. Jesus se deparou com tantas pessoas, sobretudo líderes religiosos, que representavam. Não eram pessoas que estavam atuando, mas personagens que estavam representando. Eles não assumiam a verdade, o que eram. Eles viviam papéis, viviam de máscaras. A nossa tendência de passar uma imagem ideal de quem somos para os outros é uma busca, às vezes consciente e às vezes um tanto inconsciente, de autoafirmação, para sermos acolhidos, queridos, amados, aceitos, aprovados. Isso pode gerar uma tétrica escravidão. Passamos a depender da opinião dos outros. Para ilustrar um pouco a gravidade dessa situação, existe uma historinha muito interessante que pode, de alguma maneira, trazer uma lição para a nossa vida. Escute com atenção. Um velho resolveu vender seu burro na feira da cidade. Como iria retornar andando, chamou seu neto para acompanhá-lo. Montaram os dois no animal e seguiram viagem. Passaram por umas barracas de escoteiros, escutando os comentários críticos. Como é que pode 2 pessoas em cima desse pobre animal? Resolveram então que o menino desceria e o velho permaneceria montado. E prosseguiram. Mais adiante, tinha uma lagoa e algumas velhas estavam lavando roupa. Quando viram a cena, puseram-se a reclamar. Que absurdo! Explorando a pobre criança, podendo deixá-la em cima do animal. Constrangido com o ocorrido, trocaram as posições, ou seja, o menino montou e o velho desceu. Tinham caminhado alguns metros, quando algumas jovens sentadas na calçada externaram seu espanto com o que presenciaram. Que menino preguiçoso! Enquanto este velho senhor caminha, ele fica todo prazeroso em cima do animal. Que vergonha! Diante disso, o menino desceu e desta vez o velho não subiu. Ambos resolveram caminhar puxando o burro. Já acreditavam ter encontrado a fórmula mais correta quando passaram em frente a um bar. Alguns homens que ali estavam começaram a dar gargalhadas, fazendo chacota da cena. São mesmo os idiotas, disseram eles. Ficam andando a pé enquanto puxam um animal tão jovem e forte. O avô e o neto olharam para o outro, como que tentando encontrar a maneira correta de agir. Então, ambos pegaram o burro e o carregaram nas costas.
Só faltava passar mais um pouco mais adiante e ter um outro grupo de pessoas para dizer que gente burra carregando burro nas costas. Só falta isso, né? Olha, devemos respeitar e considerar a opinião das pessoas. Mas isso não significa depender da opinião das pessoas. A opinião das pessoas não deve ter um valor supremo para direcionar nossas escolhas e atitudes. Se acreditamos em Deus, aquele revelado por Jesus Cristo e crido pela Igreja, que segundo reza a nossa fé, é onipotente, porque é todo-poderoso, ou seja, tudo pode. Ele é onisciente porque tudo sabe e, pela lógica, pode nos orientar com absoluta certeza do que é o melhor e o mais certo. É onipresente porque está sempre presente e tudo vê. Se for assim, então devemos ter respeito por ele e obedecê-lo, conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Se não for assim, é porque ele não existe, ou é um mero ser superior, distante de nós e nós distante dele. Mas, felizmente, para quem crê, não é assim que Deus é. Se ele diz que certas escolhas levam para o céu e outras podem fazer a pessoa se precipitar no inferno, então deveríamos usar essas afirmações, esses ensinamentos como critério de discernimento das nossas escolhas. À luz daquela grande pergunta que São Luís Gonzaga sempre fazia para iluminar suas escolhas: o que serve isso para a eternidade? Para trilhar o caminho do céu, é preciso ter coragem. E a coragem não é a ausência do medo, mas a determinação em superar o medo e continuar indo em frente. Jesus no Horto das Oliveiras sentiu tanto medo, mas o superou porque o seu foco era a vontade do Pai. E a vontade do Pai era a nossa salvação. Pronto, bem direto. O que nos motiva a agir? Um valor. E o que é um valor? É aquilo onde o binômio custo-benefício é assumido. Ou seja, é difícil, é exigente, é trabalhoso e é até doloroso, mas vale a pena. Pronto, aqui temos um valor. E o valor move nossa vontade. Por isso, quando os valores evangélicos criam raízes profundas na vida de uma pessoa, ela não persegue esses valores por uma mera obrigação moral, nem muito menos por medo das consequências se vier a transgredi-los. Mas ela persegue esses valores porque a vivência desses valores se tornou uma necessidade vital, se tornou uma necessidade de amor, é meta da vida da pessoa. E como se faz para alcançar esse nível tão abençoado? Através de uma experiência pessoal com Deus, na oração, na meditação da sua santa palavra e naquele empenho muito sincero, muito generoso e muito corajoso de ter uma consciência reta e de viver aquilo que ele quer. Quando alguém quer Deus, quer também a vontade de Deus. O que Deus é não se pode separar daquilo que Deus quer. O ser divino e o querer divino estão intimamente ligados. Por isso, é preciso ter medo do que separa de Deus. E o que separa de Deus? O pecado, que é uma desobediência e uma ofensa a Ele. E quando é que existe pecado? Quando existe plena consciência e um pleno consentimento. A pessoa sabe que está errado e a pessoa mesmo assim quer fazer a coisa errada. E a consequência do pecado é a morte. Aqui a gente precisa entender o que significa morte. Existe a morte corporal, que é quando a pessoa, digamos assim, entrando dentro de uma decadência generalizada de todas as suas funções corporais, entra em óbito. Deixa de ter a sua existência, a vida física cessa. Mas aqui nós estamos falando da verdadeira e da pior e definitiva morte, que é a separação de Deus nesta vida, que se dá pelo pecado grave, e na outra pela condenação eterna no inferno. Eis o que deve gerar medo no cristão. Não pânico, mas um temor saudável, um medo positivo, que leve a fugir das ocasiões de pecado
que leve a fugir do pecado propriamente dito e a buscar o que Deus quer, independente do que as pessoas pensam, do que elas gostam ou do que elas desgostam. Pensa comigo, será que se os santos... Será que se os santos de verdade, quando queriam a vontade de Deus, estavam muito preocupados em agradar as outras pessoas? Certamente que não. Paulo é bem direto e certeiro a esse respeito, quando afirma na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 6, o apóstolo convida os servos a fazer com capricho as coisas, não para agradar seus patrões, mas como servos de Cristo, que fazem de tudo para atender à vontade de Deus. A palavra de hoje nos convida a sermos próximos de Deus, na escuridão de nossa intimidade com Ele, pela vida de oração, naquela ligação pessoal que nos leva a escutar suas palavras eternas no ouvido do coração. E depois, cabe-nos proclamar sobre os telhados da nossa vida, a não ter medo nem receio de transbordar o testemunho autêntico. Ser testemunha na fidelidade não quer dizer fazer sucesso. Se o sucesso, a boa fama, a estima das pessoas vier, tudo isso deve ser buscado pelo evangelizador para fazer com que as pessoas escutem a palavra de Deus. E se a fama ou o sucesso desaparecer, e se o cristão passar a ser esquecido, desprezado e até perseguido, a vida de testemunho continua, pois o Senhor não nos chamou a ser um sucesso, mas nos chamou a ser fiéis. Na cruz, Jesus não foi um sucesso, ele foi fiel, e assim nos amou e nos salvou. E assim, o discípulo de Jesus é seu apóstolo. Em suma, o cristão é aquele cuja vida fala com ações concretas, a partir das pequenas coisas. Se o seu testemunho está fraco, ou se ele caiu em contradições, não precisa desanimar. Ele pede perdão, ele recomeça com mais entusiasmo, ele corrige o erro, ele reconhece a contradição, ele aperfeiçoa sua vida, ele reformula suas estratégias para avançar na santidade, ele se penitencia, ele se reconcilia, sem jamais se acomodar nem desanimar. Por fim, o Evangelho diz uma coisa de grande consolo e esperança. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Que beleza! Que felicidade! Aqui nós não estamos tratando de uma questão de ter muito cabelo ou pouco cabelo, viu? Ou não ter cabelo nenhum. Essa palavra diz respeito ao fato de que Deus cuida de tudo, até dos detalhes. Aquele que ama o Senhor e vive como seu amigo, sabe do quanto ele cuida, porque ele ama e se desvela de amor, do mais terno amor. Também quando permite a tribulação e quando põe à prova essa alma que lhe é tão cara. Não é por nada que o apóstolo Paulo afirma de uma maneira muito clara: Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Ou seja, se você amar a Deus, tudo contribuirá para a sua felicidade, para a sua plena realização. Que maravilha! Ama-se a Deus e tudo vai ser lucro. Por que será? Porque esse amor vai levando a alma a um grau tão elevado de união com seu amado divino esposo, que ela passa a se contentar em tudo e só querer o que ele quer. A vontade dele passa a ser o seu alimento, a razão da sua vida. Essa pessoa quer apenas estar com ele e agradá-lo. Por que será que São Francisco de Assis, naquela pobreza, era tão feliz? Por que será que os mártires iam para a morte tão felizes? Eu acho que eles não tinham tendências suicidas, qualquer coisa desse tipo.
A felicidade para quem ama a Deus não é uma utopia, não é uma ilusão. É uma experiência existencial, onde a vida é invadida por essa verdade concreta, que é tão profunda, que é tão transformadora. E esse amor vai se consolidando de tal forma que a alma não se reconhece mais, ao ponto de dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Por fim, o melhor dessa história tão bonita é que nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor, vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos 8:39. Só que eu tenho uma notícia, eu queria falar para todos vocês de um perigo muito grande. E todo mundo ficar atento a esse perigo. Cuidado! Tem alguém que pode me separar do amor de Cristo. E eu queria dizer que esse alguém não é o diabo, esse alguém não é o mundo, esse alguém não é a carne decaída, esse alguém não são os outros, esse alguém não são as estruturas nem as circunstâncias. Se eu não me cuidar, ou melhor, se eu não me deixar cuidar por Deus, eu tenho esse poder terrível de separar a mim mesmo desse amor, nesta vida e para sempre na eternidade do inferno. Não é à toa que São Felipe Neri dizia: Jesus, cuida do teu Felipe, porque ele é traiçoeiro. Um grande abraço para você, fica com Deus, Deus te faça fiel e não se esqueça de, a todo dia, fazer esse exame de consciência e verificar como é que está a sua fidelidade, como é que está essa sua capacidade de escutar a Deus no silêncio do escondimento da sua oração, para depois transbordar essa maravilha desse encontro, dessa vida transformada, dessa vida cristã, nos telhados das suas opções concretas. Fica com Deus, viu? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.